Olá! O mundo político faz hoje, a 12 dias das eleições municipais, mais uma entrevista com um dos candidatos à prefeitura. São ao todo 15 candidatos. A entrevista de hoje é com o candidato Marcelo Souza e Silva, do Patriota. Marcelo é empresário, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão Lacerda, também secretário regional da Centro-Sul, e seu vice é Leandro Moreira, do mesmo partido. Marcelo, muito obrigada por atender o Mundo Político. Boa tarde, Viva, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vou começar como eu começo com todos. Por que você quer ser candidato, Marcelo? Olha, Viva, eu represento um setor muito importante aqui em Belo Horizonte, que é o setor de comércio e serviços. Não só os comerciantes e prestadores de serviços, mas também 85% da população que são empregados nesses setores. Os empregos formais em Belo Horizonte, 85% têm as pessoas empregadas no setor de comércio e serviços. Então é muito importante nós fazermos uma boa gestão na cidade para que todas as pessoas, tanto quem produz riqueza, mas quem vive, quem mora, quem trabalha também em Belo Horizonte, tenham um retorno adequado, que nós, na minha opinião, isso não está acontecendo na gestão atual. Eu sou nascido em Belo Horizonte, tirei sempre meu sustento aqui da cidade e estou pronto, colocando meu nome à disposição da população de Belo Horizonte para buscar uma administração diferenciada, uma gestão moderna e eficiente. Precisamos trazer Belo Horizonte como referência, mais uma vez, do cenário nacional e até internacional. Agora, candidato, todas as pesquisas indicam que o atual prefeito Alexandre Calil, pode vencer no primeiro turno. A Datatempo CP2, que saiu ontem, que foi a mais recente, ela confirma todas as outras entrevistas e dá a ele 63,6% das intenções de voto. Os demais candidatos, 14, não deslancharam. O senhor aparece com 0,5% na pesquisa. Como é que interpreta esses dados? Porque nós estamos a 12 dias da eleição. O que nós estamos vendo, principalmente agora, esse momento diferenciado que todos estamos passando com a pandemia, nós estamos vendo as pessoas buscando a sua sobrevivência ou a sua readequação a um novo modelo de vida. Então, acreditamos muito que agora, nessas 2 últimas semanas, que as pessoas vão começar a se interessar mais pela questão da eleição. Muitas pessoas não sabem quem são os candidatos, não procuraram ainda pesquisar, e nós acreditamos, eu tenho certeza, que nesses 15 dias que faltam, 14 dias, 13, que falta exatamente, as pessoas vão se interessar mais e vão buscar. É por isso que nós estamos fazendo algumas adequações à campanha já programada, estamos mudando a nossa campanha e os programas e comerciais de TV e rádio, estamos intensificando mais as redes sociais, mas nós acreditamos, eu tenho a certeza que a pesquisa não está refletindo o que o Belo Horizontino pensa. Essa nossa convicção e essa nossa busca para convencer os Belo Horizontinos a votarem em outra pessoa que não o prefeito Alexandre Calil, que, no meu entendimento, não está fazendo uma boa gestão na cidade. Vamos falar um pouco de propostas, e ao longo dessas propostas, naturalmente, você terá a oportunidade, inclusive, de fazer críticas eventuais que tenha a administração. Você tem afirmado que seu maior foco à frente da prefeitura será a retomada da economia. Qual é a sua proposta para essa retomada? Claro que nós estamos falando de um ambiente ainda de pandemia e temos, a partir do ano que vem, qualquer prefeito que entrar na administração de qualquer cidade vai enfrentar um cenário ainda de pandemia ou de pós-pandemia dramático do ponto de vista da economia. O que fazer para enfrentar essa situação? Bom, Vívia, nós já precisávamos de uma gestão diferenciada antes da pandemia. Nós estamos vendo ocorrências em Belo Horizonte. Belo Horizonte está uma cidade muito mal cuidada. Belo Horizonte está uma cidade que não está atraindo novas empresas. Nós precisamos disso. Belo Horizonte precisa estar
fazendo essa movimentação econômica de uma maneira forte, para que a gente possa, para que nós possamos desenvolver mais ainda a cidade e gerar, manter os empregos já existentes e gerar novos empregos. Com a pandemia, isso ficou muito pior. Nós demos o foco na questão da saúde, importantíssimo, fundamental, mas esquecemos de trabalhar a questão da economia junto, no paralelo. Tudo bem que nós precisávamos, naquele momento, né, focar na saúde das pessoas, salvar vidas, mas também precisávamos de ações no paralelo para que ajudássemos as empresas a manterem suas portas abertas e continuando gerando empregos, né, mantendo os empregos, e também um entendimento diferenciado para nós atrairmos empresas para o município, para que gerássemos novos empregos e fortalecendo as empresas que já estabelecidas. Então é isso, a visão, eu tenho a certeza, igual você falou, que nós vamos passar um momento muito difícil. E nós temos hoje, na gestão atual em Belo Horizonte, um prefeito que não dialoga, um prefeito autoritário, muitas vezes desrespeitoso na tratativa, e nós precisamos inverter isso. Precisamos ter uma pessoa com perfil de relacionamento, uma pessoa com perfil de liderança e que vai ter um envolvimento pessoal que nós não vemos no prefeito Alexandre Calil. Nós temos uma dificuldade grande, a cidade tem uma dificuldade grande de buscar recursos no governo do Estado, no relacionamento com a própria Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, também com o governo federal e até organismos internacionais. E é isso que nós precisamos mudar, é isso que nós precisamos ter essa pessoa com esse perfil, que eu acredito, e eu tenho a certeza, o meu histórico mostra isso, uma pessoa de articulação, que vai conversar mais, dialogar, vai estar à frente, vai estar dando o seu tempo pessoal, o seu envolvimento pessoal para resolver essas questões. E aí precisamos movimentar a cidade com várias formas que está, né, projetado no nosso plano de governo, atraindo eventos de negócio, melhorando o ambiente, limpando a cidade, atraindo pessoas para vir para Belo Horizonte, e não só pessoas, mas empresas, e aí sim gerar empregos e movimentar a cidade economicamente. Nós estamos propondo a revisão do plano diretor de Belo Horizonte, focando num plano diretor que seja mais para o desenvolvimento econômico, respeitando, lógico, todas as regras de convivência e de crescimento ordenado da cidade, e também o código de posturas, para que nós possamos, como eu disse no começo, valorizar essas atividades essenciais na nossa cidade, que são o comércio e o serviço. Agora, entre as críticas a propósito do plano diretor que o senhor faz, é que ele prejudica a construção civil. Como mudar o plano diretor e garantir, ao mesmo tempo, que BH não seja, de novo, como foi no passado, vítima de crescimento desordenado e especulação imobiliária? A gente conhece os resultados aí desse problema sério que nós tivemos por décadas. Hoje a gente vive um mundo moderno, diferenciado. Nós temos muitas formas de acompanhamento, né, e muita participação da sociedade civil organizada em que não deixe isso mais ocorrer do que ocorreu há 20, 30 anos atrás, quando era, vamos dizer assim, mais solto, né? O prefeito e a Câmara tomavam decisões e as coisas iam acontecendo. O que nós temos que ter, o que eu vou fazer é uma gestão com responsabilidade. Eu entendo perfeitamente que o setor de construção civil é um setor que emprega muita gente, principalmente as pessoas de baixa renda, movimenta a economia, faz um giro econômico muito forte na cidade e beneficia toda a cadeia. Importante nós entendermos onde há esses espaços para crescimento em Belo Horizonte de maneira ordenada, privilegiando a convivência, mas também privilegiando esse desenvolvimento econômico. Hoje nós temos a certeza que o centro da cidade, a região central, né, o hipercentro, ele pode ser modificado de uma maneira que ele acolha pessoas para moradias. Ele já tem toda uma infraestrutura, a rede de esgoto, a questão de energia, atendimento médico, hospitais, toda essa infraestrutura já está aqui na região do hipercentro. Então, podemos pensar isso com mais força, buscando um caminho muito tranquilo para isso, óbvio, porque vem todo um complexo, a complexidade da questão da mobilidade, da segurança e de outras questões. Mas também fazer o crescimento nas regionais também, esse crescimento ordenado, mas de uma maneira vertical e que não dependa de tanta infraestrutura necessária, porque é caro.
Agora, candidato, só tocar num ponto que é sempre o que a gente vê como discussão e que aflige nessa questão da especulação imobiliária, do avanço da construção civil e tal, que é o seguinte, normalmente, como é um setor que tem capacidade de pressão, ele acaba conseguindo que haja flexibilizações que não são do interesse de toda a comunidade. Como é que o senhor lidaria com esse tipo de pressão? Ô, Vívia, eu falo muito em todas as minhas entrevistas, as minhas participações, do bom termo. Eu acho que não é tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que temos que cuidar. O prefeito, como liderança, tem que cuidar. Nós não podemos liberar tanto, mas nem travar a cidade igual nós estamos travando. Nós temos que achar esse bom termo, nós temos que entender o que precisa ser feito na cidade, de que forma que precisa ser feito e com muita responsabilidade. Nós temos pessoas, servidores públicos municipais que entendem isso de uma maneira muito perfeita. Não adianta você querer transformar Belo Horizonte numa cidade somente de convivência, sendo que as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que vivem aqui, não têm onde buscar o seu sustento. Nós estamos dando algumas sugestões, trazendo algumas ideias modernas, por exemplo, a questão habitacional, que é um déficit muito grande em Belo Horizonte. Nós não temos áreas aqui. Belo Horizonte é um território, como você sabe, um território pequeno, né, geograficamente falando. Nós podemos fazer isso em cidades vizinhas, construirmos em parceria com o governo federal, a questão habitacional em cidades vizinhas. O que precisamos fazer para isso? Conseguimos parcerizar? Não, não conseguimos. Qual é essa dificuldade? É isso que nós precisamos. Primeiro é cuidar, é entender o que a cidade precisa, buscar esse caminho de forma a conversar bastante com a sociedade civil organizada. E depois é fazer esse caminho, essas ações, para que a gente busque esse equilíbrio. Eu acho que é muito importante, porque senão a cidade também não consegue se desenvolver e nós vamos ficando para trás, igual está acontecendo hoje. Belo Horizonte está sendo superada por várias capitais menores que Belo Horizonte, que estão se estruturando para que tenha esse desenvolvimento econômico e, é lógico, com um desenvolvimento social também sustentável. Belo Horizonte tem mais de 9 mil pessoas morando nas ruas, né? Uma expressão sua, o senhor usou a expressão enfrentamento de guerra para definir como pretende lidar com a população de rua, enfrentar o problema das pessoas morando nas ruas. Como é que seria essa abordagem? O que se chama enfrentamento de guerra? Com certeza, essa é uma ação que precisa do envolvimento pessoal do prefeito, para ele fazer articulação com a sociedade civil organizada, com outros órgãos de governo, governo estadual, governo federal, organismos internacionais e até iniciativa privada. Nós precisamos muito ter essa forma de acolhimento dessas pessoas. Primeiro, é receber essas pessoas, acolhê-las e aí nós tratarmos e dar um encaminhamento adequado para cada um individualizado. Até fiz a sugestão de o hospital de campanha ficar mantido para que a gente pudesse fazer essa primeira abordagem a essas pessoas. Uma estrutura igual àquela, em que você conseguiria acolher muitas pessoas, fazer essa tratativa e essa parceria com a iniciativa privada, com as igrejas, sociedade civil organizada mesmo, ONGs, para que a gente desse essa força nessa tratativa. Muitas pessoas que estão em situação de rua são oriundas de que trabalhavam na construção civil, vieram de vários outros estados do Brasil, não conseguem voltar para casa ou não conseguem achar outra atividade para o seu trabalho e aí ficam na rua. E muitas pessoas também dependentes químicos, dependentes a questão da psicologia, da psiquiatria, né, precisa desse tratamento para que sejam tratados efetivamente. O que nós não vemos é nenhuma ação robusta para esse problema que está afligindo todos nós que moramos em Belo Horizonte e as pessoas que vêm de fora. É isso que eu falei no início. Nós precisamos cuidar dos assuntos. E isso precisa do envolvimento da liderança, principalmente do prefeito, mas também, lógico, das secretarias, dos órgãos competentes da prefeitura e de outros órgãos também. Agora, na sua opinião, qual que é o limite da administração pública para abordar a população de rua? Qual que é o limite? O senhor está se referindo muito assim, como que a sociedade civil organizada pode ajudar, como pode se articular para atender. Mas, de fato, essas pessoas elas não fazem parte
não é? Daquilo que a gente chama de sociedade civil organizada, e elas são o objeto dessa abordagem. Qual que é o limite? As pessoas podem não querer sair da rua. Isso pode acontecer. Pode. Eu acho que a responsabilidade do poder público é muito maior que isso. É abordar e se a pessoa não quiser sair. Tem que identificar aquele problema e quando eu falo também, lógico, eu cito a Justiça, o TJ, o Ministério Público participando das ações para que a gente busque essas soluções. As pessoas precisam entender que a rua não é digno de ninguém estar morando, né? Nem temporariamente, nem definitivamente, como nós vemos já em vários locais as pessoas montando uma estrutura totalmente desordenada e ali correndo vários riscos, né? E pondo em risco muitas pessoas também. Eu acho que é isso, a responsabilidade do poder público tem que ser efetiva, tem que abordar, tem que acolher, tem que dar o destino correto e buscar essa solução. Tem solução para a maioria desses moradores, das pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe disso. O que precisa é ter um ordenamento. Hoje, você tem várias ONGs prestando vários serviços, todas desconectadas, e o poder público também buscando um serviço que é todo desconectado e sem efetividade. Eu acho que é isso que nós estamos falando. Candidato, uma de suas críticas ao atual prefeito é a falta de diálogo com outros prefeitos da região metropolitana, em que pese que esse é um problema muito antigo, né, da Grande Belo Horizonte, a falta de articulação política, de políticas públicas entre os municípios da Grande BH. Mas os municípios, de fato, não trabalham em conjunto, e isso é histórico. O que o senhor propõe para enfrentar esse problema? O que faria de diferente ou que faria que não foi feito até agora para mudar o curso dessa situação? Olha, viver tudo na nossa vida é trabalhoso. Se você cuidar, fica mais fácil. Eu sou uma pessoa com esse perfil, que o meu ativo maior é o relacionamento. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, mas buscar também as soluções para os problemas. Eu acho que falta isso, falta uma liderança, principalmente da capital do estado, em que converse com esses prefeitos, esses líderes também da região metropolitana. Hoje nós temos hoje não, há muitos anos nós temos uma agência metropolitana de desenvolvimento e nós não temos uma participação efetiva da Prefeitura de Belo Horizonte, que é importantíssimo nesse sentido. Lembrando que Belo Horizonte depende muito de outros municípios do entorno. Então, precisamos ter essa articulação forte, precisamos ter reuniões já programadas, com assuntos definidos e, lógico, valorizando os assuntos mais emergenciais. Nós temos vários assuntos que são importantes, mas os assuntos Mobilidade urbana seria um deles? Mobilidade urbana, questão das chuvas que afeta todos os municípios e que impactam em todos diretamente, a questão da segurança. Então, são vários, a questão que falei aqui da moradia. Então, são vários assuntos que precisam estarem numa lista de prioridades e precisam estarem sendo conversados com essa liderança. O prefeito de Belo Horizonte, por ser a capital, ele tem que ter a liderança e tem que ajudar, tem que ter o seu envolvimento pessoal para buscar recursos, para conversar com o governo do estado, particular com o governo federal, organismos internacionais, e a gente não está vendo isso. Eu acho que falta muito isso e precisamos fazer isso o mais rápido possível. Numa palavra rápida, porque o nosso tempo agora está acabando, nós só temos pouco mais de um minuto. O senhor já afirmou que vai ser capaz de manter boa relação com os governos, tanto o governo Bolsonaro, quanto o governo estadual, o governo Zema, e na Câmara. Como é que o senhor conduziria, não é, caso eleito, conduziria o governo? Porque nós vemos uma tendência, inclusive, de aumentar este ano a fragmentação na Câmara dos Vereadores. Existe essa expectativa, apesar de, claro, as urnas aqui são soberanas dia 15 de novembro para dizer. Mas como é que o senhor vai lidar com essa relação, inclusive para negociar as coisas que são do interesse do seu eventual governo e, enfim, como é que olha para o Legislativo, como é que o senhor olha para o Legislativo e encara a importância dele nas relações com o Executivo?
Quando eu fui secretário, você citou aí de desenvolvimento e da Regional Centro-Sul, eu tinha um excelente diálogo com todos os vereadores na Câmara, independente de serem oposição ou não. O que eu tinha muito no meu diálogo era transparência. Eu colocava a situação muito clara para que eles entendessem qual que seria a posição, observadas as políticas públicas que o governo municipal estava fazendo naquela época. Eu acho que é isso, eu acho que é abrir esse diálogo, ter bom termo na conversa e mostrar transparência, mostrar para eles que aquilo é bom para a cidade e que precisamos caminhar juntos e vamos conversar sempre de um lado só da mesa. Não existe esse negócio de mesa de dois lados, né? Um lado só da mesa, a Câmara Municipal com a Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia e mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu agradeço, Vivian, e parabenizo pelo trabalho e vamos em frente. Acredito que no dia 15 eu vou ser bem votado, vou estar em segundo turno com quem quer que esteja em segundo turno. Obrigado. Obrigada, senhor. Eu conversei com o candidato Marcelo Souza e Silva, do Patriota. Marcelo é empresário, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão Lacerda, também na gestão Lacerda foi secretário regional da Regional Centro-Sul, e o vice dele é Leandro Moreira, também do Patriota. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.